don't need no education. Esse talvez seja um dos trechos de música mais repetidos e cantados por estudantes há muitas décadas. Mas, a despeito do simples ímpeto de dar uma relaxada e vazar correndo da escola, existe bem mais coisa por detrás dessa letra do que fica claro. Trata-se de uma reflexão muito específica, escorada em experiências pessoais e no olhar de mundo deste cara aqui, Roger Waters. E hoje, vamos mergulhar nesse clássico e descobrir se precisamos ou não de educação. Bom, antes de tudo, precisamos entender um pouco melhor o contexto da obra e quem foram os responsáveis por ela. The Wall é uma obra semi-autobiográfica que trata não exclusivamente, mas em grande medida, os traumas relacionados à infância de Roger Waters, baixista e vocalista da clássica banda de rock progressivo Pink Floyd. Roger Waters nasceu em 1943, em meados da Segunda Guerra Mundial. Seu pai foi um soldado inglês que morreu no campo de batalha enfrentando o nazifascismo na Europa. E é justamente desse trauma que derivam os dois eixos temáticos mais importantes da obra, que é a repressão e a solidão. Pink Floyd, historicamente, é uma banda onde o foco costuma estar na investigação de sentimentos e aspectos da mente humana. Mas no caso do The Wall em especial, esses fenômenos psicológicos se costuram com um pano de fundo político, pois a solidão do personagem é um subproduto de diversas formas de repressão que ele foi sofrendo ao longo de sua vida. Os tais tijolos que tanto protegem quanto alienam nosso personagem, brilhantemente representados pelo cartunista e desenhista conceitual Gerald Scarfe. O culto à personalidade na cultura de massas, a violência da guerra, os discursos de ódio e aquele tema sobre o qual iremos nos debruçar agora, os sistemas autoritários de ensino. Pois é, gente, a escola pode ser tanto um deleite quanto uma tortura, um local de abertura para o mundo, para o outro, para o conhecimento, mas também é um espaço carregado de pressões absurdas, violências de diversos tipos e um espaço de discriminação. What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. E se isso vale para os dias de hoje, vale de forma mais intensificada para 1979, que foi o ano de lançamento do álbum, e certamente pior ainda durante os anos de formação de Waters. Absolute rubbish, laddie. Em que pese a Inglaterra tenha sido uma nação-chave no enfrentamento contra o avanço do nazifascismo na Europa, peitando de frente as potências do eixo, Itália, Japão e Alemanha, pagando bastante caro por isso, foi também o Império Impiedoso que perseguiu diversos grupos étnicos, começou guerras e fez a sua cota de expurgos ideológicos. E até aqui não estamos falando de nenhuma novidade. Afinal, convenhamos que a letra de Another Brick in the Wall, por exemplo, é bastante explicativa. Tipo, não precisamos de educação, não precisamos de controle mental. A música, na verdade, revela que não precisamos de uma educação que pretende reprimir o pensamento dos jovens, padronizá-lo, conformá-lo e moldá-lo a partir de violência verbal ou física. Aliás, muito pelo contrário. As escolas deveriam abarcar o controverso, o artístico, o questionador. Pink Floyd sempre foi uma banda engajada, preocupada com diversos temas políticos e com muito mais nuances do que as pessoas gostam de acreditar. Ignorar isso é simplesmente não entender nada sobre a obra. O cara tá sendo vaiado por 40 mil pessoas. Aí, perguista, vocês acham isso? Aí, ó. Inclusive, tentar esvaziar o sentido político de uma obra de arte, ainda mais uma escrita por alguém que perdeu o pai na Segunda Guerra e que é ilustrada a partir do trabalho de um cartunista político, é simplesmente ser parte do próprio problema apresentado pela obra. E agora, entrando um pouco mais no campo editorial do canal, é também um problema que reside em alguns debates que andam rolando hoje em dia. Sob o pretexto de retirar ideologias que desagradam o discurso adotado por setores mais radicais dentro da direita brasileira, desenvolveu-se uma retórica que, grosso modo, busca retirar não apenas o debate político das escolas, mas também pautas que desagradam esse discurso oficial. Isso é tanto um problema no sentido conceitual, por claramente não entender do que se trata a ideologia, como também é uma aberração dentro de um Estado democrático de direitos. As atuais democracias liberais entendem que dentro da esfera pública tem que haver espaço para o debate de ideias e para os questionamentos acerca dos problemas sociais que vivemos. A escola deve sim ser um espaço que fomenta e estimula a formação do debate, mesmo que
essas ideias debatidas estejam em desacordo com o discurso adotado, por exemplo, pela família do estudante. Limitar de forma arbitrária o que é ou não é discurso, o que é ou não é ideologia, é simplesmente selecionar qual discurso ou ideologia pode existir. É repressão na sua forma mais pura, e o tal controle mental abordado na música. Muito mudou no ensino desde os anos 40, técnicas pedagógicas se atualizaram, visões de mundo mudaram e as próprias matérias se desenvolveram em muitos sentidos. Entretanto, tudo isso é vazio se a escola continuar sendo um moedor de carne. Muito mais importante do que formar o pensamento dos jovens é formar jovens que pensam. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vocês devem ter percebido que esse vídeo aqui é um vídeo um pouco mais editorial. Eu me dei espaço para falar mais coisas que eu acho do que eu costumo fazer, né? E isso veio porque, em primeiro lugar, eu tenho sentido nos últimos tempos que vocês estão mais próximos de mim, que eu estou conseguindo conversar bastante com o público. Então, eu acho que vocês merecem entender um pouco melhor o que eu tenho para dizer e o que eu acho sobre as coisas, né? Então eu escolhi o Pink Floyd, né, que é uma banda muito importante pra mim, é uma banda que eu gosto muito, e é uma banda que eu gostava muito também na época na escola, quando eu tava me sentindo dentro de um moedor de carne. E é muito louco porque eu decidi dedicar minha vida ao conhecimento, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprender, e a escola tinha, de certa forma, retirado isso de mim, assim. Então eu acho que vale eu deixar aqui essa reflexão pra vocês. Então se você concorda ou se você discorda, comenta aqui embaixo. Você tem espaço livre para falar o que você acha, fazer aí o que achar melhor, né? Aqui é um espaço democrático. Bom, então é isso aí mesmo, né? Então se você gostou, manda para as pessoas, comenta, etc. Se inscreve, bota o sininho, enfim, todas as paradas que vocês já sabem. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.